E cara, como é que foi pra você participar do programa de aceleração? Leandro, para mim foi um dos melhores investimentos que eu já fiz na minha vida, né? O conhecimento que é compilado ali, né? Que vocês entregam, conhecimento que vocês compartilham ali no PASO, ele, eu percebo que ele foi assim um trampolim para mim poder chegar aqui aonde eu consegui chegar, né? No meu processo comercial, para mim alcançar os meus resultados. Então, como eu falei no começo, né, aqui do episódio, hoje eu tô vendendo o que eu queria vender, cara. Era meu sonho, tipo, vender, sei lá, 15, 20 projetos por mês. Hoje eu cheguei nesse número e agora a gente começa a mirar números maiores. Olá, super vendedores, tudo bem? Estamos começando mais um episódio do Papo de Vendedor. O meu, o seu, o nosso podcast de vendas, um podcast feito de vendedores para vendedores. Você já me conhece, eu sou o Leandro Munhoz e estamos começando mais um Zip, conversas francas com vendedores da vida real. Hoje nós vamos falar sobre como vender projetos de energia solar, projetos fotovoltaicos. E eu trouxe aqui um amigo, um especialista no assunto, Marcos O. Douglas. Seja muito bem-vindo ao Papo de Vendedor, meu amigo. Olá, pessoal. Olá, Leandro. É um prazer enorme estar aqui depois de ouvir tantos episódios, né, se fazer presente. Vamos lá, vamos desvendar esse mistério aí. Com certeza, Douglas. E assim, para as pessoas conhecerem você, né? Explica um pouquinho quem é o Douglas, fala um pouquinho aí do seu trabalho, fala de onde você é, meu amigo, que estou muito feliz de gravar com alguém da sua cidade. Se apresente para nossa audiência, cara. Eu sou o Marcos O. Douglas, eu tenho 33 anos e eu sou aqui de Palmas, no Tocantins, né? Eu tenho essa empresa de energia solar, que eu construí ela quando estourou a pandemia. Olha Então, quando só, cara, iniciou 2020? em 2020. Em Caraca, 2020 bicho, a gente parabéns, começou a meu. empresa de energia solar Parabéns. e há 2 anos atrás eu estou sozinho na empresa, mas bastante desafios aí que a gente vem enfrentando. Mas a gente vem rompendo essas barreiras aí, aprendendo com o processo e estamos se destacando aí, né? É isso aí. Vendendo Graças muito a Deus. projeto aí? Vendendo mais projetos do que eu acreditei que poderia vender. Olha só, cara, que interessante. Você não achava que ia vender tanto quanto você vende hoje? Sim, na verdade era um objetivo, né? Agora eu já estou mirando alvos mais altos, porque a gente chegou, né, nesse nível e agora Tá. eu estou mirando alvos mais altos. Mas é bastante desafiador, viu, Leandro, vender Uhum. esse tipo de produto e serviço que a gente vende. E é um Uhum. mercado também muito competitivo, mas Hum. é um mercado que vem crescendo, tem bastante espaço ainda para as pessoas, né, que querem trabalhar direitinho, Uhum. que querem fazer um bom trabalho. Tá, E é isso. entendi. E quando você vai, vender um projeto, né, qual que é o processo de vendas que você utiliza, cara? Conta um pouquinho pra gente, como é que você estruturou o seu processo comercial, qual ferramenta você tá usando. Abre aí a tua estratégia um pouquinho pra nossa audiência, cara. Então, Leandro, hoje eu uso um CRM que é específico, né, para a questão da energia solar, que chama Luvic. Ele é um CRM bem simples ali, ele é um mais do mesmo, de Tá. outro CRM. E ele é um CRM que oferece uma proposta rápida, né? Uma Em- proposta rápida? Isso. Como Você assim? consegue, você consegue configurar ele para que você consiga fazer o envio de propostas pré-configuradas, né, de maneira rápida para o cliente. Com algumas poucas informações, você consegue oferecer um orçamento para esse cliente. Então, muitas vezes você está na rua, você está fazendo um PAP, você topa o cara no mercado, você topa o cara na fila do banco, em qualquer lugar que você tiver. Eu falo de Hã? energia solar, eu transpiro energia solar, né? Então, Aham. eu falo de energia solar até para os cachorros da rua. E aí eu sempre pego oportunidades. Tem muita oportunidade, cara, na rua, em todo lugar.
Em todo lugar tem oportunidade para quem está com o olho afiado. Radar E ligado aí, sempre traz oportunidade, né, cara? o radar ligado sempre traz oportunidade, cara. Em qualquer lugar, cara, dentro de um Uber, na fila do pão, onde você imaginar, cara, tem oportunidade para você poder gerar. E assim, falando um pouco sobre o meu processo comercial, aqui na empresa nós fazemos o trabalho de marketing digital, né, onde é Tá, gerado leads. Então eu tenho tá, ali o SDR, que faz as qualificações desses leads, tá, e quando precisa de uma visita presencial, normalmente eu vou, porque eu tenho é, um poder assim de conexão com o cliente, sabe? De me tá, conectar, de fazer o levantamento, de fazer a qualificação do cliente, o levantamento de necessidades e a sondagem do projeto que o cliente precisa também. Então, tudo certo. isso a gente faz em uma reunião rápida ali com o cliente, coisa de 5, 10 minutos na casa dele, às vezes no trabalho, ou às vezes aqui no escritório, a gente consegue fazer o levantamento dessas informações e saber o que de melhor a gente pode oferecer para resolver o problema desse cliente. Né? E cada cliente tem uma, de certa forma assim, tem uma dor ou talvez um desejo diferente um do outro. Cada um quer por um motivo. E a gente tem que Tá. descobrir isso dele para poder usar isso na hora do Uhum, fechamento, né? uhum, Mas a gente trabalha aqui também o PAP, né, que é fazendo visitas porta a porta em comercial, porque não dá para fazer no residencial. tá. Além disso, a gente também tem muito forte aqui dentro da nossa empresa, que é a questão da indicação. Opa, Então, isso aqui é o forte da empresa. É o tá. forte. Então, eu Porque eu acho tenho que clientes. o teu cliente, ele olha, né? Ele começa a ver na conta de energia dele a economia que ele tá tendo, né? Eu costumo brincar, cara, falo muito disso com o Dani. Eu falo assim, cara, você só vai conseguir economizar alguma coisa se você contar para as pessoas, né? Parece que a galera quer falar, tipo, no churrasco ali com os amigos, o cara encontra um jeito de chegar na conta de luz para ele poder falar que a conta dele diminuiu, sei lá, 50%, 60%, ele chegou a zerar a conta por causa da energia solar, né, cara? Sim, sim, com certeza. Isso é muito bom. E a economia que os clientes têm é o melhor ainda, né? Que todo mundo quer ter economia, principalmente numa região como a nossa aqui, que a energia chegou a custar R$ 1, agora está custando 99 centavos, mas é Tá, praticamente R$ 1. Então a gente tá. tem um custo com energia muito alto, enquanto a gente também tem muito sol, é um estado muito quente. Então, ar-condicionado aqui, Leandro, não é luxo, né? Não é luxo, é uma necessidade. Então, para eu entender bem o teu processo comercial, ô Douglas, você comenta comigo que você tem três fontes de entrada. Você tem uma fonte de entrada que é a de indicação, você tem a fonte de entrada que é de marketing digital, ou seja, você tem uma campanha ali no Google, nas mídias sociais, e você tem ali o PAP, que nada mais é do que a prospecção ativa. Então você vai bater nos comércios ali para você, por exemplo, você vai num supermercado. O cara que tem um supermercado, primeiro ele tem uma área gigantesca, né? Uhum. Que provavelmente está em contato com o sol, né, o dia todo. Então ele pode colocar ali as placas e ele consome muita energia, porque é freezer, é ar-condicionado, cara, iluminação, o mercado ele tem uma necessidade gritante desse produto, né? Hoje, qual é a fonte que mais dá resultado para você? Aquela que você fala assim, cara, se eu não posso deixar de fazer. Hoje, o que provavelmente deve dar mais resultado para todo mundo é a indicação. Tá. Né? A indicação, ela é hoje, eu acredito que uns 70, 80% aí das nossas vendas. Tá. E você tem Então, algum programa criado, alguma coisa estruturada, ou é uma coisa mais do tipo, recebi uma indicação aqui, eu vou fazer a abordagem? Como é que funciona essa parte, essa vertical aí na tua prospecção, cara? bom, aqui na minha região, talvez em outras regiões do Brasil deve ser iguais, nós pagamos para o indicador uma comissão pela indicação. Seria basicamente Ah, isso. tá, tá, Certo? Então, vamos supor, você comprou o projeto com a gente, você sabe que o seu vizinho está pensando em colocar também. tá. Aí você nos indica para ele e nessa indicação você fala bem do nosso serviço. É claro, né? Você não vai indicar um serviço que você não gostou. É Uhum, parte desse princípio.
Então, se o cara fez o projeto, gostou do serviço que ele recebeu, da qualidade do material, né, se cumpriu o prazo, se de fato aquilo que foi acordado no fechamento ou no contrato foi cumprido, eu vejo que é um ponto positivo, porque a gente ouve muitas histórias ruins desse Uhum. mercado. Uhum. E Uhum. também eu percebo que de outros mercados também tem histórias similares. Então, quando você faz um trabalho, você promete algo para o seu cliente e você consegue cumprir aquilo, Uhum. e você não precisa fazer mágica, Leandro. Eu percebo que você não precisa ser o melhor do mundo. Você precisa fazer um feijão com arroz bem feito, cumprindo o prazo, colocando os equipamentos que foram prometidos para o cliente e Uhum. entregando uma instalação de qualidade, porque os equipamentos eles são commodities. Então, Uhum. o equipamento que uma empresa compra, eu posso comprar, o meu concorrente compra. Às vezes, até o dono do mercado, com o CNPJ dele, ele cria um cadastro lá na distribuidora de material e compra o próprio material. Então assim, o acesso a esses equipamentos não é difícil. Tá. A qualidade está na prestação de serviço. E quando você fala prestação de serviço, então a gente considera desde a prospecção até o fechamento, mas principalmente na entrega do projeto. Né? A todo momento você está gerando pontos de contato com o cliente, você está ganhando a confiança dele, até porque não é uma decisão rápida de ser tomada, né, o Douglas? Você tem uma noção de prazo médio de fechamento, cara? O meu prazo médio de fechamento já foi bem maior, tá? Eu já tive prazo de fechamento aí de chegar, por exemplo, a 45 dias, o time, né, para você fechar um projeto. Hoje Tá. esse prazo ele já é bem mais curto porque eu percebo que o mercado já está mais maduro. Olha que E, interessante. e porque também, como eu trabalho muito forte com indicação, então eu percebo que em particular, não sei se isso é uma regra, né, para todos os vendedores de energia solar, mas eu em particular, eu estou com o cliente no momento da decisão de fechamento. Então eu consigo ter uma margem de fechamento, de certa forma, positiva, uma margem de Tá. fechamento boa. Tá. E como é que você faz, por exemplo, o levantamento de necessidades? Tem alguma informação que você pesca na conversa? Tem algum hackzinho que você fala assim, putz, se eu descubro isso aqui, eu já tenho uma noção do volume do projeto e, consequentemente, o quanto ele vai, em quanto tempo ele vai receber o retorno do investimento, por exemplo. Então, Leandro, na investigação, no levantamento de necessidade, né, na investigação ali, no meu primeiro contato com o cliente, normalmente, principalmente quando é indicação, eu sempre tento fazer uma ligação de pelo menos 1 minuto com o cliente para mim pegar informações, poucas informações que eu preciso. Eu preciso saber, Tá. cara, esse projeto, você está pensando em fazer ele quando? Você pensa em Uhum. fazer ele dentro de 30 dias? Primeira pergunta, se ele falar que não tem interesse em fazer dentro de 30 dias, eu já coloco ele como um cliente morno, não é um Tá, quente, tá. certo? Aí eu pergunto, você vai fazer esse investimento à vista ou com recurso próprio? Com recurso próprio ou financiado? É a segunda pergunta. Vou fazer com recurso próprio. Pronto. Se o cara vai fazer em 30 dias com recurso próprio, esse cara está no momento de decisão. Ele requer minha atenção. Entendi. Perfeito. Entendeu? Eu qualifico, e aí se ele fala para mim, aí tem uma outra pergunta que eu faço. Eu Mas falo, isso cara, você faz ou o SDR que você tem no time faz? os dois, Os 2 têm os essa dois, habilidade. É. os dois O temos essa habilidade. o amigo ouvinte que tá nos escutando aqui, né, eu vou pedir licença, Douglas, uma das coisas que eu tenho que fazer aqui é explicar algumas coisas, porque nem todo mundo tem essa familiaridade com o que a gente está falando, né? Então, o que o Douglas está falando é que dentro do processo de vendas que ele tem uma pessoa onde a função dessa pessoa é fazer a qualificação, ou seja, fazer o início da abordagem comercial com o objetivo de qualificar esse cliente, né, esse potencial cliente que principalmente está vindo das ações de marketing digital, das campanhas. Esse profissional é o que o mercado chama de SDR, né, Sales Development Representative. A função básica dele é ser um pré-vendas para fazer a abordagem, qualificar e agendar uma reunião para o Douglas. Por quê?
A gente está percebendo aqui, o Douglas tem um perfil muito mais de closer, muito mais de fechador de negócio. Então, quanto mais ele tiver focado no fechamento, pegando aquele lead qualificado e fazendo o levantamento de necessidades, mas conseguindo transpor valor durante toda a abordagem comercial dele, mais vendas ele vai fazer. Então, por isso que o Douglas optou por ter um SDR dentro da equipe, certo, cara? Certo, perfeito. Porque assim, olha, Leandro, para mim, pegar o meu tempo, para mim ficar atendendo o lead, isso me toma muito tempo. Por... E um tempo precioso, que eu poderia estar conversando com o cliente na hora do fechamento, e não Perfeito, na entrada, entendeu? Eu poderia estar no perfeito. fechamento e não na entrada do funil. E aí eu coloco esse SDR para fazer esse atendimento, essa qualificação, e aí, quando é para fazer a visita, para conversar com o cliente, né, para apresentar uma proposta, para poder fechar o negócio, eu estou lá. Que aí eu tenho até poder de negociação e tal, É. conheço os clientes, tem tudo isso. E aí, eu vou te fazer uma pergunta, e ela é uma pergunta provocativa, né? Você me permite? Claro. Você acha que a tua taxa de conversão ela é alta porque você é o dono da empresa? Ou você acha que isso não tem correlação? Ou seja, se você tivesse um time de vendas com mais vendedores, closer fazendo negócio, você acha que a taxa de conversão deles seria igual à sua? Eu acredito que poderia ser igual, se a dedicação fosse também igual. Igual. Uhum. Isso. Eu acho que o fato de eu ser o proprietário, né, da empresa, é, talvez ajude um pouco, porque me dá o poder de negociar o pagamento, né, muitas Tá. vezes. Muitas vezes o cliente ele tem uma condição que ele quer dar uma entrada de 50% e o restante quando concluir, ou ele tem a condição dele ali, que muitas vezes se fosse um vendedor ou funcionário, né, da empresa, não teria esse poder de negociação. Mas eu vejo que daria para ele ter a mesma margem de fechamento, sim. Você sabe que isso que você falou, você pode criar, por exemplo, uma política comercial, né, onde você fala assim, olha, vendedor, daqui até aqui você pode aplicar, você pode trabalhar. Óbvio que eu vou olhar desconto médio que você está aplicando nos fechamentos e tudo mais. Só que você não precisa me ligar, né? Uhum. Em projetos. Porque o que eu percebo, né? Eu converso com muitos alunos, com muitos clientes, eu percebo que quando você quer crescer o seu negócio, você precisa invariavelmente de uma equipe, né? Sim. Poucos são os negócios que crescem só com uma ou no máximo duas pessoas. Às vezes você precisa trazer, inclusive, sócio para dentro do seu negócio, para você conseguir ter essa taxa de crescimento mais alta, para você conseguir fazer isso acontecer. Às vezes você tem que comprar uma empresa para crescer, isso está muito em voga no momento, né? E às vezes você tem que montar um time. E aí você tem que começar a delegar aquilo que te toma tempo. Então, por exemplo, você conseguiu fazer isso no teu processo de vendas trazendo um SDR que faz a qualificação e agenda a reunião para você. Show. Mas o próximo passo do Douglas, você acha que é montar o time? Com certeza. Com certeza. Inclusive, o processo de contratação já está aberto. É isso aí, cara, parabéns. E aí, quando você contrata o time, você tem que ter o conhecimento técnico e comportamental para você tocar a equipe. Né? Por exemplo, quantos SDRs alimentam um vendedor? Ou será que um SDR alimenta dois vendedores? Qual é que está a taxa de passagem de bastão? Aí a ferramenta, o CRM, tem que te proporcionar isso. Como é que está a rotina dos vendedores? O que eles têm que fazer logo no começo, quando eles chegam na empresa? Pô, vão prospectar clientes B2B, empresas, ou só vão trabalhar com a demanda do site, que deve vir muito cliente final que está construindo uma casa, que está reformando uma casa. São várias decisões que você tem que tomar, óbvio, criando o seu playbook de vendas, né? Criando a sua política comercial, sua política de remuneração, para você conseguir escalar o time, né, o Douglas? Sim. E uma das coisas que você vai precisar mapear, cara, é o mindset, o comportamento. E uma das melhores formas de você conseguir
transferir essa forma do Douglas pensar é se enxergando, né? E aí eu queria perguntar para você, cara, quais são os comportamentos, como é que você lida com essa questão de mindset? Quais são os comportamentos mais importantes que um vendedor que vai trabalhar com energia solar tem que ter na sua visão, cara? Leandro, é uma pergunta bem complexa, viu? Mas eu vou tentar responder ela aqui, baseado no meu entendimento. Olha só, cara, eu acho que o vendedor, de maneira geral, é aquilo que vocês falam no podcast, né? Ele, primeira coisa, ele tem que ter casca dura para aguentar porrada. Ele vai Tá. tomar muito não. Ele vai tomar. E o não, ele é frustrante, né? Sim, Ele é muito frustrante. Então, a pessoa, primeira coisa que eu percebo que um vendedor que quer ter sucesso, seja na energia solar ou seja em outro mercado, ele tem que aguentar ouvir bastante não. tá, Eu penso que resiliência. essa pessoa, ela também tem que aprender, de certa forma, a gerar a própria demanda. Eu, Ah, eu, é? eu, eu acredito nisso. Eu acredito que essa pessoa ela tem que conseguir abrir ali a tua rede de relacionamento, sei lá, ela procurar gerar demanda para ter volume de proposta. Porque se essa pessoa, se esse vendedor, seja lá de qual mercado for, ou da energia solar, se ele não tiver volume de proposta, se ele não conseguir ter, se ele fizer tipo uma proposta por dia, a chance dele ter fechamento é muito pequena. Ele tem que fazer ali pelo menos umas, sei lá, umas 5 propostas por dia, seria interessante umas 8 propostas por dia, que aí ele Tá, consegue ter resultado. E organização também. Eu saltaria organização. a organização como uma característica aí que seria muito valiosa para a pessoa conseguir ter resultado nesse mercado. Entendi. Você acha que o CRM é fundamental? Com certeza, se não tiver o CRM, a pessoa está perdida. Entendi. Então, resiliência, né? Basicamente, você falou resiliência, é não ter medo de prospectar o cliente, né? Não ter medo de E prospectar o cliente, de fazer ele avançar dentro do seu processo. E você falou também da organização. Você acha que, por exemplo, a disciplina é algo importante? muito. Ou, ou você acha que, por exemplo, é fácil aprender o produto tecnicamente? Porque eu imagino que o vendedor que vai trabalhar com esse produto, ele precisa entender do que ele está vendendo. Mas eu não sei o quão difícil é aprender aquilo que está vendendo. Entendi. Bom, realmente a energia solar ela tem, né, é, é, são equipamentos que produzem energia, então é medida em potência de watts, né? Então, Tá? assim, essas nomenclaturas, elas são difíceis, as contas, elas são complexas, e assim, em resumo, tem que ter esse conhecimento sim, tem que saber explicar para o cliente, porque o cliente, muitas vezes, ele não está muito querendo saber como que isso vai acontecer. Ele quer Uhum. comprar energia solar lá, tantas placas, ele acha que tantas placas vai atender a necessidade dele, ok. Só que tem muito cliente que quer questionar, que quer saber da parte técnica, que quer saber como é que vai ser instalado, tem cliente que quer saber como é que o parafuso vai ser fixado no telhado dele para não ficar uma goteira. Tá. Então, O cara tem mais diversos. analítico. Isso. Então, se você não tiver esse conhecimento, que é um conhecimento, assim, de certa forma, que eu digo que seria básico para você poder transmitir segurança para o cliente, fazer o investimento contigo, Hum, né? Tendo um mercado tão competitivo como é o nosso, eu vejo que seria um ponto fraco se a pessoa não tivesse esse conhecimento, a tá. parte Mas, técnica. mas precisa de alguma formação específica ou não? As pessoas, por exemplo, que de repente não tem uma formação dentro de engenharia elétrica, conseguem aprender. Sim, eu digo que os engenheiros, possivelmente eles poderiam até ser mais difícil de vender pelo excesso de técnica, É, por sabe? serem analíticos, né? Isso, exato. Já levei alguns engenheiros para fechamentos de projetos grandes, ou de alguns projetos interessantes, que a parte técnica acaba se tornando a coisa chata da conversa ali, sabe? Distanciando um pouco a venda. Tá. A não ser que o cliente tenha um engenheiro ou seja o engenheiro, né? Aí os Isso, caras vão nosso, ficar. Eles vão gostar de conversar entre eles, né? exatamente. Legal. E a inteligência emocional, cara? O cara saber. Você falou de a resiliência, né? É você lidar bem com o não, lidar bem com a adversidade.
Mas e a inteligência emocional, assim, do ponto de vista de você entender que o cliente tem o seu momento, respeitar esse momento, se colocar numa posição de servir e não de tomar, né? Pô, às vezes a pessoa está fazendo um investimento que ela não está tão segura de fazer, então você tem que ser professor, abrir uma conta e colocar ali, fazer, mostrar para a pessoa que a conta de energia vai ficar mais barata, que eu já vi casos, inclusive, da residência meio que devolver a energia, né? De tanto que está gerando e tal. E o Douglas, para a gente praticar um pouco, né? Colocar aquilo que a gente está conversando aqui num exemplo prático. Conta pra gente, cara, por exemplo, uma venda que você fez, sei lá, a maior venda que você fez, ou de repente a venda mais desafiadora que você fez, cara, conta pra nós. Cara, teve uma cliente numa cidade aqui próxima, em Porto Nacional, uma empresária de lá, que ela é dona de um hotel-restaurante lá na cidade, sabe? E aí, cara, essa venda, ela foi a venda mais desafiadora que eu já fiz. Tá. Essa venda, cara, eu comecei a negociar com ela uns 4 anos atrás. Eu sei que esse processo dessa venda, ele levou 3 anos, para te ter noção. Deve ter um ano, Ô, mais ou louco. menos, que eu entreguei esse projeto para ela. E foi uma negociação, assim, cara, incansável, sabe? E eu coloquei aquilo ali como honra de poder, tipo assim, porque tem cliente que a gente desiste dele ao longo do caminho. É natural, eu acredito que isso deve acontecer com todos os vendedores. Tem cliente que você desiste do cara, você dá uma carteirada nele, como o Neto fala. Tá, Então, esse cliente era um projeto bom, era um projeto aí de R$ 65.000, era um projeto legal para fazer. tá, E cara, essa empresária, ela recebeu mais de 10 propostas, para tu ter noção. E tá. nesse time de 3 anos aí de eu negociando com ela, eu sei que do meio para o final ali da nossa negociação, eu já tinha até virado sobrinho dela. Porque todo mundo que ia lá, ela falava, não, vamos negociar energia solar, aí a gente, né, troca em alguma coisa, e cidade do interior tem muito isso, você troca um serviço por outro, enfim, arruma uma Ela queria condição incrível trocar de o pagamento. projeto no produto dela, tipo, no hotel dela, é isso? Não, ela queria colocar esse projeto na residência dela, para Ah, atender parte do restaurante dela também, que lá no restaurante não dava para colocar, porque não tinha telhado. tá. E entre as empresas que estavam negociando com ela, várias ofereceram tipo permuta, ofereceram propostas para ela. E ela falou assim, do meio pro final, ela falou assim, ó, não, tem um sobrinho meu em Palmas que faz energia solar, e esse sobrinho era eu, que na verdade eu nem sou parente dela, entendeu? Mas, mas pelo tempo que a gente estava negociando, tantas vezes que essa mulher, Leandro, me fez sair daqui no sábado, sendo que eu não trabalho no sábado, para mim Tá, poder ir lá fechar com ela. Ela me ligava tá. e falava: Não, vem aqui no sábado, que sábado meu marido vai estar aqui, a gente vai fechar, e aí a gente acerta tudo, preciso colocar essa energia solar. Cara, eu devo ter ido lá, assim, na faixa de mais ou menos uns 4 a 5 sábados. Isso de Ô, louco. sábados que eu fui, tirando outros dias da semana, que eu ia também, que ela me chamava para a gente poder fechar. E eu sei Tá. assim que foi um processo muito longo, mas foi uma venda muito boa que gerou várias indicações, inclusive uma das clientes satisfeitas que a gente tem aí com o nosso serviço. E eu Tá. acho que essa foi a venda mais desafiadora que eu tive, cara. Concorrer aí com mais de 10 empresas e levar esse time todo que levou. Pô, 3 anos, cara. 3 anos é muito tempo, né? Cara, 3 anos é muito tempo. Foi o processo mais desafiador que eu passei, mas assim, de certa forma foi engraçado também, sabe? Tipo Tá. assim, virou piada dentro da empresa esse projeto. Pô, é um ciclo bem longo, né? E teve alguma. E qual foi o projeto, assim, que você vendeu, né? E, tipo, teve o maior volume financeiro, que você falou assim, cara, cheguei lá pra. Na hora que eu vi o projeto, eu fiquei até com medo. Já rolou isso com você? Cara, já rolou sim. Só que assim, eu tenho um volume de projetos, mas eu não tenho projetos muito grandes. Então, o Tá, meu público é um projeto comercial, é, comercial, assim, de loja. Eu já fiz alguns postos de gasolina, farmácias,
Mas o maior projeto que eu já fiz foi um projeto de 12.000 quilowatts, o que não seria um projeto tão grande assim, entendeu? Tá. Não chega a ser uma usina fotovoltaica. Não chega a ser uma usina fotovoltaica. Usina na verdade, todos os projetos são considerados por usinas, né, que são geradores de energia. Porém, não chega a ser um projeto tão grande assim. Então, o Tá. meu volume é de projeto residencial. Tá, entendi. Você trabalha mais com cliente residencial, né? E quais são Sim. as principais técnicas de vendas que você utiliza com esse cliente residencial? Tem alguma técnica, seja na prospecção, na abordagem, no levantamento de necessidades, no fechamento ou na negociação, que você use e que você fala assim, cara, isso aqui é batata, cara. Quando você aplica 80% de chance de fechar. Olha só, uma técnica que eu, assim, e grande parte do mercado deve utilizar, é a técnica de mostrar o retorno do investimento do cliente. Além de você, né, ancorar toda a qualidade de vida, ancorar aquela troca da conta, porque normalmente, Leandro, o cliente ele já tem essa despesa. Essa conta ele já paga. Tá. Então eu mostro para ele que se hoje, né, com a baixa dos preços dos equipamentos e com a baixa da taxa de juros, fez com que hoje a parcela do financiamento do teu próprio equipamento seja mais barato do que a conta de energia. Quer Tá. dizer, se o cara tem energia na casa dele, é porque a conta está em dia. Se está em dia, ele está pagando todos os meses. Então essa Per- despesa ela já existe, Perfeito. certo? E se Perfeito. ele tem uma conta de energia superior a 600, aí, R$ 700 por mês, já seria suficiente para ele ter a própria energia solar. Então, quando você desenha isso para ele, mostra para ele a facilidade do acesso a este equipamento, né, a simplicidade do processo de instalação, né, a agilidade do prazo de entrega, né, que você mostra a qualidade de vida que ele vai ter fazendo esse investimento, o retorno do investimento, que é o prazo, né, de retorno do investimento, eu vejo que não é assim uma decisão tão difícil de se tomar, Então a principal percebe? técnica percebo, percebo. Então, inclusive eu tenho um perfil mais analítico. Se você vem dentro do pitch comercial, dentro da tua abordagem, se você vem com esse discurso, é um discurso que conecta muito comigo, né? Mas, por exemplo, não conecta muito com o Dani, cara. O Dani já é um cara mais expansivo, expressivo, né? Ele já, se você abrir uma planilha de Excel com o Daniel, você perde ele na negociação. Porque ele não tem Perde. essa característica. Eu vou adorar. Eu vou falar assim, porra, animal, vamos lá. Né? Para um cara mais expressivo, um cara mais afável, como é que você como é que você conecta com essas pessoas? Então, Leandro, quando o perfil do cliente é afável e expressivo, né, a gente usa o argumento de que ele vai ter energia limpa, né, na casa dele, Boa. ele vai usar ali as placas para gerar a própria energia dele, e ele vai ter energia limpa. Quando os amigos dele forem no churrasco na casa dele, vão ver aquele equipamento ali moderno, né, de energia limpa na casa dele, então aquilo ali para ele vai, vai ser muito bom, né, vai brilhar o olho dele. Isso que a gente está falando aqui, talvez as pessoas não tenham tanto conhecimento, né? E isso, inclusive, é uma das coisas que a gente ensina no programa de aceleração, a você conseguir interpretar a pessoa do outro lado para você conseguir se conectar mais com ela ou com ele. Então, basicamente, a gente pode dividir as pessoas entre pessoas que entendem mais as coisas pelo lado emocional ou pelo lado racional. E você pode ter pessoas que têm um raciocínio mais rápido, né, que entendem mais rápido aquilo que você está falando, e você pode ter uma pessoa mais lenta, uma pessoa que ela precisa processar melhor aquela informação para você conseguir tomar uma decisão. Então, por exemplo, eu sou uma pessoa lenta, né, nesse tipo de raciocínio, e sou bastante racional. Eu sou o que a gente chama de perfil analítico. Então, o que o Douglas estava falando de abrir
uma planilha e mostrar quanto eu vou economizar de energia elétrica nos próximos, sei lá, 10 anos, esse é o tipo de discurso que conecta muito comigo, né? Quando você vai para o outro lado, uma pessoa que é emocional e lenta, você está falando de alguém que é afável, que é aquela pessoa que, cara, ela gosta muito de se conectar, ela fala devagar, ela se preocupa com você. O Douglas vai na casa de uma pessoa afável, cara, tem bolo, tem café, a pessoa trata ele bem, trata a equipe dele que vai fazer o serviço bem pra caramba e tudo mais. E esse papo começou por quê? Porque o Dani é expressivo, né? O meu sócio aqui no Supervendedores, o Daniel Mestre, que co-host do podcast, ele é um cara que é muito emocional, né? E é rápido, ele entende. Então, o Douglas convenceu o Daniel de desenvolver um projeto de energia solar. ahn, Você não precisa falar, você não precisa mostrar a planilha para ele. Você pode falar, ó, você vai economizar 50% da sua conta de luz. Ele vai entender rápido. E aí você vai para argumentos do tipo, cara, você vai ser o primeiro na sua família, o primeiro nos seus amigos a ter uma energia limpa, ter uma residência ou um comércio com uma fonte de energia, cara, que tá todos os dias no céu, né? E o mercado, se for uma empresa, o mercado vai começar a te olhar diferente, vai ver que você é um empresário consciente. Quer dizer, você vai mais para esse lado emocional, não é um discurso que é chato, né? Porque o analítico, e eu reconheço isso, o analítico muitas vezes é aquele cara chato. Quando eu fui. Ô Douglas, você não tem noção o que eu infernizei as pessoas quando eu fui comprar um sofá para minha casa, né? Pô, eu queria saber qual era a madeira que tinha dentro do sofá, como é que era feito, qual era a garantia, se tivesse um problema daqui 2 anos, quem que eu ia ligar e tal. Eu fazia umas perguntas para a vendedora, né? Que a vendedora falava assim, tipo, e assim, a minha esposa, ela é afável, né? Se você acelera muito ela fica. E aí ela falava assim, nossa, mas aí a vendedora vai ficar chateada com a gente, ela não vai ajudar a gente e tal. Eu falei, não, ela tá aqui para vender. Óbvio que ela vai ajudar, só que eu quero comprar o sofá certo. Então, a gente tem que saber lidar com esses perfis, né? E você com certeza já teve clientes de todos os perfis. E o último perfil que a gente fala é o cara pragmático. É aquele que, cara, você não precisa de 2, 3, 4 reuniões. Ele entende você na primeira reunião e ele fala sim ou não. O bom do pragmático é que ele fala sim ou não rápido, né? Agora, o lado ruim do pragmático é que se ele falar não para você, É é não. não. Já atendeu o cliente pragmático, cara? Já, cara, já atendi vários pragmáticos. É muito complicado. Eu consegui fechar um que era bem pragmático, que estava praticamente fechado com outra empresa. E tem hora que é muito difícil, porque você não consegue pegar a expressão. E a resposta é não, sim, não. E você está conversando com a pessoa e ela está sim, não. E aí você fica, pô, você não tem uma deixa para você entrar. É bem complexo. Eu fechei esse comecinho de ano, eu fechei negócio com uma empresa, né? É uma agência de marketing. Ela faz um trabalho bem, bem amplo na parte de marketing. É uma empresa de médio porte, assim, bem bacana. E a gestora comercial, cara, super pragmática. Então, o pragmático é quem tem um raciocínio muito rápido e é racional, né? Então ela ficava na reunião assim, ó. O amigo ouvinte que está nos ouvindo, eu estou fazendo 5 a cabeça bem devagarzinho assim, ó, e olhando fixamente na lente da câmera, né? Então eu aqui, e a gente fez toda a nossa relação via call, via online, eu não conseguia ter uma leitura tão essencial assim da situação, né? E aí quando terminou a reunião, eu falei assim, terminou a reunião, tal, mandei a proposta, daí eu virei no CRM e falei assim, cara, eu acho que tem 60% de probabilidade de fechar. E foi a primeira cliente que fechou por e-mail. Ela mandou a notícia do tipo assim: vamos fazer o projeto por e-mail, cara. Vamos fazer o projeto, segue em anexo os dados da empresa. Tipo, então o pragmático, ele não te enrola, né? Mas também se ele te falar não, você não vai ter muito espaço para tentar reverter, né, cara? A decisão já foi tomada, né? A Ele já decisão já foi tomada. analisou. Ele já analisou e já escolheu.
né? E óbvio, né, pessoal, vocês que estão nos ouvindo ou nos assistindo, a gente fala disso, né, com muito mais propriedade, com muito mais atenção, né, ajudando a pessoa a se enxergar, ajudando a pessoa a enxergar o seu cliente no nosso treinamento no programa de aceleração. O Douglas participou da terceira turma do programa, a gente está na oitava, né? E, cara, como é que foi para você participar do programa de aceleração? Leandro, para mim foi um dos melhores investimentos que eu já fiz na minha vida. Né, o conhecimento que é compilado ali, né, que vocês entregam, conhecimento que vocês compartilham ali no PASE, ele, eu percebo que ele foi, assim, um trampolim para mim poder chegar aqui aonde eu consegui chegar, né, no meu processo comercial, para mim alcançar os meus resultados. Então, como eu falei no começo, né, aqui do episódio, hoje eu estou vendendo o que eu queria vender, cara. Era meu sonho, tipo, vender, sei lá, 15, 20 projetos por mês. Hoje eu cheguei nesse número e agora a gente começa a mirar números maiores. Mas o programa de aceleração, eu vejo ele como algo essencial para todo vendedor que quer melhorar no processo, que quer melhorar na abordagem, na investigação, em todos os processos da parte comercial, eu vejo esse programa como aí uma boa. Legal, cara. Eu fico muito feliz de ouvir isso, né? E antes de você entrar no programa de aceleração, no treinamento, cara, quais eram os desafios que você tinha, né? Por que você optou participar do programa de aceleração? Assim, acredito que todo mundo deve ter desafios, né, no processo comercial. Acredito que vocês hoje devem ter o Claro. desafio, né, no processo de vocês. E eu entrei porque eu queria exatamente isso. Eu queria melhorar, né, me desenvolver e levar esta profissão como algo sério e não como como uma falta de opção ou alguma coisa assim. Ah, não deu certo alguma coisa, pá, vou virar vendedor aqui por um tempo. Não. Eu falei, não, vou vestir essa camisa, eu acredito que esse é o caminho que pode me levar para mim ter uma vida financeira que eu desejo. E aí eu falei, cara, nada melhor do que me desenvolver com quem entende do assunto, né, e buscar essa melhoria. E aí foi por isso que eu entrei lá no programa. Eu fiz antes alguns cursos de venda, eu já fiz vários cursos de venda, né? Tá. Descobri o podcast, eu ouvi o podcast, é, todos os episódios até a época da mentoria. E aí eu fiz o programa de aceleração baseado na entrega, no conteúdo que vocês têm, que realmente é muito bom. Que legal, cara. E assim, teve alguma coisa que você, tipo, alguma aula que você participou, assim, que você pegou um insight, que você pegou sei lá, uma técnica, e você aplicou e teve resultado assim de cara, alguma coisa que você se lembra? Leandro, no programa de aceleração, o levantamento de necessidades, cara, eu acho que foi um gatilho que talvez eu fazia, mas não dava tanta atenção, não era como é que eu poderia dizer? Não era consciente. Eu fazia o levantamento de necessidade, mas não era uma coisa assim tão consciente. Aí, quando eu comecei a observar o levantamento de necessidades e a ouvir mais do que falar, né, para o cliente, eu acredito que o meu resultado começou a melhorar a partir daí. E é uma das coisas que me lapidou, assim, foi no programa de aceleração, foi a questão do levantamento de necessidade bem feito. Cara, que legal. Eu fico muito feliz de ouvir isso, né? Porque tanto eu quanto o Dani, a gente fala muito, né? Quando você estrutura teu processo e você entende quais são as etapas que o teu cliente passa para ele poder tomar a decisão, e essa construção, você tem que olhar o processo de compras dessa pessoa também, porque todo mundo tem o seu processo de compras, né? Pô, você vai comprar uma xícara, começa aqui, né? Você vai ter o seu processo de compra, só que vai ser um processo de compras muito pequeno, muito rápido, porque, puxa, custa o quê? 50, 60 reais uma xícara, né? Agora, quando você vai, né, colocar energia solar,
o teu processo de decisão é completamente diferente. Então, quando o vendedor ele enxerga isso, ele desenha o processo e ele aprende a usar a técnica de levantamento de necessidades de uma forma que você engaja o cliente na compra, você de fato destrava um poder muito grande, que é o que a gente envelopa falando de vendas consultivas, é o que o mercado fala, né? Uma venda consultiva nada mais é do que você aprender a fazer boas perguntas para você ajudar o cliente a tomar a decisão pelo seu produto ou pelo seu serviço. Você está fazendo uma consulta, você não está vendendo para o cliente. Você para de ser aquele vendedor varejão, quer comprar, quer comprar, comprar, e você começa a ir para uma posição muito mais estratégica no ponto de vista de ajudar o cliente a comprar. E tanto eu quanto o Dani, o Douglas, a gente sabe, a gente tem certeza que dentro do processo de vendas, né, quando ele já está estruturado, a etapa de levantamento de necessidades, ela é a mais importante em 90% dos casos. Aí eu não estou falando de energia solar, eu estou falando de todos os segmentos. Porque pode ter um amigo ouvinte aqui que é de... Cara, o cara vende seguro, vende consórcio, vende carro, vende projeto de marketing digital. Se você faz bem o levantamento de necessidades, você consegue influenciar muito melhor o seu cliente ou até virar para ele e falar assim, cara, eu não consigo te ajudar. Já teve casos aqui nos Supervendedores que a gente falou para o cliente, falou assim, olha, isso que você quer, a gente não consegue fazer por você, por quê? Porque tá fora da nossa competência principal. Né? Sim. Que legal saber que você gostou muito da parte de levantamento de necessidades, cara, eu fico muito feliz. Eu também, ter aprendido. Show. Não, e outra, o teu resultado fala por si só, né, cara? De 15 a 20 projetos todos os meses, Todos os meses. então tem que ter uma. Você tá chegando a quase um projeto por dia de fechamento. Quase um por dia, e eu vou te dizer que hoje de manhã foi 2. Olha, que coisa boa de ouvir, rapaz. Que coisa boa. E ó, vou te dar um desafio, cara. Você não trabalha de sábado, certo? Não trabalho sábado. Então são, vai, na média 21 dias úteis, certo? É, Você tem que bater 21 22. projetos por mês, 21, 22 projetos por mês, cara. Ia Eu vou ser, chegar lá. ia ser uma meta legal. Estou me preparando para chegar lá. Porque uma coisa que é importante, o Leandro, mais importante do que você vender é você entregar, cara. Exatamente, exatamente, Tá? exatamente. Então, assim, ó, eu poderia vender 50 projetos num mês. Só que se eu Tá. vender 3 meses, 50 projetos por mês, eu quebro a empresa. Por causa Você da compreende? implementação. Porque eu não vou conseguir entregar. Tá. Você entendeu? Eu não vou conseguir entregar. E se eu não entregar, aí eu vou ficar queimado na rua, porque Com certeza. essa notícia ruim ela roda, né? Tem vários Sim, casos de empresas que foram parar aí nas notícias e tal, fazendo coisa feia e tal, não entregando, entendeu? Então, é, tem que vender até assim, até onde a sua mão alcança, porque senão você perfeito. começa a ter volume e não ter qualidade. Perfeito, cara. Perfeito. Você tá Então, certíssimo. Tá certíssimo, cara. Eu tô contigo nessa. É um passo de cada vez, né? Porque quando você vende um projeto, que é o caso do seu mercado, e eu já trabalhei com esse tipo de mercado, mas eu trabalhava com cabeamento estruturado, né? A, sim, a gente tinha uma equipe técnica que executava e a gente era a equipe de vendas que vendia. Então o passo de cada vez é isso, né? Quando você começa a andar mais rápido, todo mundo tem que andar mais rápido, porque se só vendas andar mais rápido, né, você cai, né? Você você cai e cai, quebra a cara, né? você cai e quebra a cara. Ah, Então assim, Leandro, a entrega do projeto é a parte mais, vamos dizer assim, complicada de você tá, cumprir, né, tá. da parte do processo. E contratar mão de obra, ainda mais esse tipo de mão de obra, eu acredito que no país inteiro deve estar difícil, porque eu vejo, Sim. né, pessoas reclamando de mão de obra no país inteiro. Então é difícil. Então eu vejo que isso é uma coisa que a empresa tem que crescer organizada. Porque se eu Uhum. começo a vender 50 projetos amanhã ou depois, isso cria um gargalo dentro da minha empresa que eu posso quebrar ela. Então, em vez de eu me Exatamente. dar bem, eu vou me dar muito mal. Exatamente, exatamente. E aí, né, é super prejudicial
pro seu negócio, para você, né, para sua família. Legal, é importante ter essa consciência, né, cara? Sim, Legal. é Mas isso ó, aí. 22 por mês dá para bater, hein? Quem fica no 15 e 20 chega em 22. E a equipe técnica também tem que dar uma corrida para Arrochar. acompanhar o seu ritmo, né? Vai dar certo, cara. Tô buscando isso aí. E antes da gente finalizar o nosso episódio, eu quero fazer dois convites para você que está nos escutando ou nos assistindo. Se esse é o seu primeiro papo de vendedor, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Aproveita para se inscrever no nosso canal no YouTube, se você está assistindo aqui no YouTube, ou se você estiver ouvindo no Spotify, no Google Podcast, no Apple Podcast. Aproveite para se inscrever no nosso canal aqui dentro da plataforma. Tá no Spotify? Faz o seguinte: clica no login do Papo de Vendedor, arrasta lá para cima, né? Tem um botãozinho de assinar, clica para assinar. Estamos chegando a 51 mil seguidores aqui no Spotify no momento que a gente grava. Estamos muito felizes com essa marca, uma marca importante, né? E já do ladinho ali, ó, você tem ali as estrelinhas para você poder classificar o nosso episódio. Coloca lá 5 estrelinhas, porque Marcos O Douglas merece nota máxima do Spotify. E aqui embaixo no Spotify, no episódio, eu coloquei duas perguntas. Na verdade, é uma pergunta e uma enquete. Quais são as técnicas de vendas que você usa para vender projetos de energia solar, de energia fotovoltaica? Escreve para gente, porque eu e o Douglas a gente quer ver como é que você vende aí no seu mercado. E uma enquete para a gente sempre conhecer a nossa audiência. Você trabalha no mercado de energia solar? Sim ou não? Para a gente conhecer um pouquinho de quem está aí do outro lado. Tá no YouTube? Escreve essas respostas que eu acabei de comentar nos comentários aqui do nosso podcast, que a gente com certeza vai trocar uma ideia. Tamo junto? E eu quero, é claro, convidar você para conhecer o programa de aceleração de super vendedores. Nós acabamos de começar a turma 8, ainda dá tempo de você entrar, ou senão a gente pode matricular você na próxima turma, turma 9, que vai começar em junho, exatamente, para você poder treinar vendas comigo, com o Daniel Mestre, para você acelerar seus resultados. No programa de aceleração, a gente vai te ajudar a construir o seu processo de vendas. A gente vai te entregar técnicas de vendas para você aplicar em cada fase do seu processo comercial. E claro, a gente vai falar muito do comportamento certo, que a gente tem que ter o nosso mindset para a gente conseguir vender de forma consistente, vender com lucro, vender sem dar desconto, vender e crescer assim como o Douglas cresceu, certo, meu amigo? É isso aí, galera. Curte, compartilha esse episódio. 5 estrelas para nós, né, Leandro? É isso E aí. você que trabalha com energia solar, compartilha este conteúdo no grupo da empresa aí. É isso aí. E quem quiser se conectar com você, meu amigo, quais são as melhores formas? Lembrando que o seu Instagram já está aqui na descrição do episódio. Hoje a principal ferramenta minha de comunicação aí seria o Instagram e o WhatsApp. O meu WhatsApp você encontra na bio do Instagram. O Tá? Instagram está aí embaixo. Está bem fácil aí para quem quiser bater um papo, falar sobre o assunto de energia solar, tirar É isso. dúvida, enfim. Pode entrar em contato aí que a gente atende. É isso aí, ô Douglas. Eu quero agradecer a sua participação aqui no nosso podcast. Foi bacana. A gente gosta de trocar ideia com vendedores sobre temas que a gente não domina. Né? Eu nunca vendi até esse momento um projeto de energia solar, então eu tinha que trazer você para falar com propriedade sobre isso. Você que está nos ouvindo ou nos assistindo, se conecte com o Douglas. Se inscreva no nosso canal. Por quê? Porque segunda-feira nós temos um episódio novo no ar. A gente vai falar sobre ABM. Você sabe o que é ABM? Exatamente, a gente trouxe o maior especialista de ABM do Brasil, Felipe Spina, para a gente falar sobre essa técnica de prospecção de grandes contas. Segunda-feira, às 7 horas da manhã, na sua timeline. Tamo junto? Um forte abraço, boas vendas e sucesso!